Gostaria de convidar todos os nossos palestrantes, então, para compor aqui, falando aqui um academiquez, compor os trabalhos da mesa, mas, enfim, para que a gente possa conversar aqui um pouco mais sobre a LGPD, sobre as questões que nos estão mandando aqui. A gente tem algumas questões, nossa equipe aqui da Realize está organizando. Olha que coisa legal, tem gente dizendo, puxa, trabalhei com o Emílio, minha pergunta é para o Dr. Lucas, RPN, me fala um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. A Elaine Santo, ela fez a seguinte pergunta, sobre a LGPD, como irá ocorrer quando o titular de direitos pedir o final da permissão do tratamento dos dados, caso o dado ainda seja necessário? Gente do céu, que o Thiago até deu uma espreguiçada ali, ó, porque tipo, essa a gente tem que alongar para responder, né? Eu tô louco para saber. De cara, Elaine, eu vou até licitar sobre o final dessa nossa conversa. Não há consenso, mas a gente tem algumas ideias. Nossos especialistas, vamos ver. Quem gostaria de começar? Eu não sou... fala aí. Ladies first, por favor. Por favor, você pode falar. Eu não sou especialista, acho que depois vem o advogado, que a formação de advogado vai falar melhor do que eu, mas pelo que eu vejo, assim, no curso que eu fiz também no Data Privacy, tudo depende aí da base legal que a empresa vai se utilizar. Então, se tiver uma base legal que ela tenha o direito de manter esses dados ainda, o retorno dela ao cliente, ao titular, é esse. Então, ela vai poder se embasar, só que tem que ter realmente uma viabilidade, né? Tem que ser verídico, e a base legal tem que fazer sentido para que ela possa manter esse dado. Se for consentimento, que é muito sensível, para ação de marketing, ou para compartilhamento dos dados, aí não tem o que fazer, você tem que retirar esses dados da sua base. Acho que eu pontuei um pouco. Muito obrigado. Imagina. Mais alguém gostaria de comentar? Sim, posso fazer um complemento também aí. Tá certo, né, o que a Amanda comentou, exatamente. A grande questão que existe, e até antes de responder, eu vou falar, eu não sou advogado também, tá? Então, só para vocês saberem. Eu achei que você era, que bom. Não sou. Mas quando a gente fala em direito dos dados, etc. Então, a questão da base legal, ela é fundamental, né? Então, as empresas, elas têm um motivo para poderem, né, armazenar aqueles dados. O titular pode pedir que a empresa, né, não use mais os dados, porém, existe essa base legal que protege a empresa para que ela mantenha esses dados armazenados. A grande questão é o que a empresa pode ou não fazer com esses dados, além da base legal. Existe também o consentimento para isso. Então, a empresa, ela tem, se ela for utilizar esses dados para alguma outra finalidade, que não seja uma base legal, ela precisa ter um consentimento do usuário dizendo que ela vai usar e para quê. Então, além do consentimento, é finalidade. Mas, nesse caso aí, a empresa ela pode manter, vai depender também da temporalidade. Então, se for uma ex-funcionária ou um ex-funcionário, né, de uma folha de pagamento da empresa X, tem um tempo lá que a lei determina para que esses dados fiquem armazenados. Mas a empresa ela pode armazenar, porém não pode usar usar para outra finalidade, sem ter o consentimento para isso. Acho que esse complemento aí ajuda também para entender um pouquinho. Perfeito, Rodrigo, é isso aí. Lucas, eu vou ter que eu não vou deixar você quietinho aí. Vamos lá. Você sabe que LGPD é um tema muito vinculado à pessoa física ainda, né? A pessoa natural. Então, nós temos uma preocupação muito grande quando envolve folha, quando envolve a parte de colaboradores, de funcionários, que são dados, obviamente, sensíveis, né? E a gente vive justamente esse dilema, porque como é que fica o colaborador quando ele pede, né, a exclusão dos dados dele? Eu não posso excluir esses dados são necessários para o processamento do e-social, são necessários para as entregas de obrigações acessórias depois, e, claro, a gente tem essa permissão legal, né, para que essa guarda dos dados, ela permaneça até que todos os objetivos legais sejam cumpridos, o que muitas vezes nem vai acontecer, né, porque a gente precisa, de fato,
armazenar, guardar essas informações para, enfim, cumprir qualquer nova exigência que possa aparecer. A parte da contabilidade, ela até sobrepõe bastante a LGPD, né, pelo que a gente vê. A retenção do tempo dos dados é muito maior, né, emissão de nota fiscal também, nessa parte da sua plataforma de contabilidade, tem uma retenção aí muito maior, que aí sobrepõe o que a gente tem aí dentro da lei da LGPD, né. Perfeito. Perfeito, e ainda a Amanda, ela comentava no começo, olha, nós nos espelhamos na lei europeia, tratamos com a agilidade da lei americana, que com o escândalo da Cambridge Analytica, coisa parece que aconteceu do dia para a noite, mas vou parafrasear agora, Amanda, estamos muito atentos às alterações. Não está escrito em pedra. Não é carta magna. Né? Existem leis que se sobrepõem à LGPD. Emílio e Tiago, o que vocês nos dizem sobre essa questão? Acho que até a gente pode ter, de repente, um ponto de vista prático. O que vocês nos dizem? Vai lá, Emílio, vai lá. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Tem essa questão legal, a LGPD é uma lei, né? E essa lei tem que respeitar também as outras leis. Então, essa questão da base legal é o que o pessoal tá comentando, é o que eu tenho visto frequentemente aí nos projetos que eu tenho participado. Tem muito a acrescentar, não. É bem isso mesmo. Na verdade, o meu acréscimo aqui na nossa conversa é muito mais uma provocação do que um acréscimo. Mas eu acho que a discussão aqui é, se a gente está criando uma lei de proteção dos dados, né? A gente tem outras bases legais que sobrepõem essa, por que a gente está criando uma LGPD mesmo? Entendeu? Então, acho que tem uma na questão verdade, não é uma sobreposição, né? Eu acho que... Ela tá sobre, né? Assim, ela tem... A contabilidade eu tenho que ficar com 5 anos. Né? Então, se eu pedir esquecimento, eu não posso esquecer porque contabilmente eu preciso desse dado da pessoa. Então, a LGPD meio que perde, né, o poder nesse sentido. Tá certo essa relação, esse pensamento que eu estou tendo aqui ou não? Assim, eu também não sou advogado, não, viu? Nenhum de nós somos, né? Eu não sei se o termo é sobreposição, tá? Porque a lei prevê também o cumprimento das demais leis também. Um exemplo que a gente tem visto, né? muito no setor público, principalmente, é a lei de acesso à informação, né? Onde os órgãos públicos têm que abrir a informação, que aparentemente é o oposto da LGPD, que tem que fechar, né, proteção da privacidade, mas os órgãos precisam cumprir as duas leis. Né? Então, esse do acesso da informação até ele foi muito utilizado antes da LGPD entrar em vigor. Exatamente. Para justamente ter essa transparência, né? Porque dentro da LGPD tem toda essa questão da proteção dos dados, mas eu acho que o ponto mais forte é que hoje o titular ele tem esse poder, né? De solicitar lá para toda a empresa que ele utiliza, verificar quais os dados que estão sendo utilizados e como, né? Eu acho que esse é o principal, porque os termos são tão grandes que a gente nunca lê, né? A gente dá aceite em tudo. E eu acho que é isso daí que foi uma grande disruptura mesmo, né, de ter uma maior transparência. Mas isso que o Vitor pontuou, o Brasil acaba ficando confuso, mas na própria lei ainda tem muitas brechas, pelo que eu vejo dos advogados debatendo nos grupos que eu acompanho, sobre as interpretações do texto, né, acho que ainda tem bastante coisa que a NPD vai ter que realmente dizer e deixar mais claro. Acho que a gente tem um caminho aí grande para trilhar, para ficar mais entendido e todo mundo ter uma visão única, né, sobre isso. Não tem interpretações diferentes. Quando a gente fala de empresa pública, né, falaste aí, para mim é no-brainer, cara, assim, não interessa. Tem que ser público, tem que ser aberto e, cara, agora, se eu tô falando de uma empresa que não é listada na bolsa, cara, não tem como fazer isso, não tem como ter essa informação, lei de acesso à informação, que ninguém tem acesso a essa informação. Então, como é que fica isso, assim, né, sabe? Então, eu acho muito legal essas discussões, porque quando a gente coloca advogado no meio da jogada, isso muda de ângulo, né, assim, as coisas ficam muito mais, não é bem assim, a gente consegue fazer um negócio um pouco diferente, tá? Mas na prática mesmo, a questão qual é a prática, né? O usuário me ligou e falou assim,
mandou lá, eu quero apagar. Tá bom, como é que eu faço? Daí, me falaram, tá, como é que eu apago? Aí, não, mas eu tenho que guardar aqui o teu histórico de crédito, porque eu preciso reportar isso para a Bacen, em algum momento, no caso dos bancos, né? Então, eu preciso ter uma nota fiscal sobre isso. Como é que eu tenho como é que isso se desenrola depois, né? Porque eu acho que a gente tem os grandes momentos, os grandes que eu estou vendo agora é até o início da conversa da LGPD. Tá bom, dado que acontece isso, o que eu faço depois? Né? Essa aí eu acho que a gente está menos, sei lá, aprofundado, pelo menos a minha impressão que eu tenho. Olha, eu acho que aqui a gente tem quase um dilema semântico, talvez até além, até mais baixo, assim, a mais básica a situação, mas a gente tem um conflito de uma ciência humana que não acontece sem uma ciência exata, que vai ser o tratamento de dados. Mas as regras são humanas, até porque as relações precisam ser assim. Então, acho que se a gente dedicasse um evento inteiro, de uma semana inteira, teríamos prosa para gastar aqui, teríamos chimarrão para tomar, conversando e trocando ideias sobre isso. E a gente tocou num assunto interessante, a gente falou de empresas listadas na Bolsa. Eu lembro que em dado momento o Google fez um experimento de ter todos os e-mails abertos para todo mundo que estivesse dentro da empresa. O que imagine você ter essa situação, o CEO conversando com o CIO, com o CFO e todo mundo tendo acesso. É lógico que foi um experimento temporário, mas houve esse experimento. E aí a Marcela Peçanha faz a seguinte pergunta: como que vocês veem a LGPD para as empresas públicas? E como isso impacta no nosso país, na estrutura e na transparência e no crescimento do nosso país? Um de cada vez, pessoal. Eu posso comentar uma parte aí, que tem uma instrução normativa agora, né? Acho que é 177, alguma coisa assim, que estabelece já a estrutura para que as empresas públicas possam responder às questões de LGPD, mais especificamente para a nomeação do encarregado de dados. Então, é uma coisa nova, realmente, né, nas empresas públicas, mas elas têm que cumprir a lei, não tem como fugir disso, tá? Porque o que, na verdade, está se protegendo é o direito fundamental de privacidade de cada cidadão, né? Então, é a privacidade, né, do cidadão. Então, é uma coisa natural que vai acontecer, né? Tem essa questão aí de lei de acesso à informação, mas as duas leis vão ser cumpridas ao mesmo tempo, e essa questão do crescimento econômico do Brasil, eu particularmente não enxergo muita relação de proteção de privacidade com o crescimento econômico. Se eu enxergar alguma coisa, é algo positivo, tá? Porque, na verdade, o que eu costumo dizer? A questão de proteção de dados pessoais, privacidade, ele veio para organizar uma série de atividades e ações que as empresas fazem sem saber direito por quê. É visão de coletar um monte de dado, não tomar cuidado com aquele dado que é coletado, e coleta não sabe por quê, né? As coisas estavam muito desorganizadas. Então, quando a gente tem o princípio da finalidade, da minimização dos dados, as empresas vão passar a trabalhar com dados que são essenciais para aquela atividade. Então, fica um negócio muito mais otimizado, muito mais simples. Então, é até um negócio interessante essa questão do dado no petróleo. Né? Tem uma versão, o Silvio Meira, né, lá de Pernambuco, colocou que o dado é o novo urânio, na verdade, né? Porque você precisa enriquecer os dados, você tem um dado, você enriquece aquilo, mas tem que tomar cuidado com aquilo, porque você vai precisar proteger. Senão o negócio vai explodir na sua mão, né? Não tem petróleo, coisa nenhuma. Né? Então, é algo bastante interessante que eu vi, e é algo muito positivo
ele vai dar muito trabalho no começo, mas depois que isso entrar na cultura, por isso que a gente fala também muito de cultura de privacidade. As coisas vão se encaminhando, a gente vai se acostumar a cuidar da privacidade, cuidar dos dados de uma forma mais eficiente, e as coisas vão acontecer de uma forma natural. Muito bom, eu acho que o poder público é o principal, né? Eles são os principais que têm que cumprir a lei, né? Eles têm todas as informações da gente. Se cruzar todos os bancos de dados, o tanto de informação que se consegue através daí, né? E no início até também os vazamentos que tinham, leilões aí na Deep Web também que ocorriam, eles são os principais. E agora também políticas de público-privado, né? De dar um benefício de Wi-Fi numa praça, e aí a empresa que vai fornecer esse serviço, pega os dados, tem que ter a lei mesmo, principalmente para o poder público, para esse titular do dado realmente estar amparado e não ser utilizado de uma forma ruim, né, porque toda tecnologia, o que a gente faz pensando nos aplicativos, eu como publicitária trabalhava muito no marketing digital imobiliário, a gente pensava numa finalidade para o bem, né, para um serviço melhor para o usuário, mas muitas vezes, a maioria das vezes, esse titular nem sabia tanto do que a gente fazia de informação, então através do e-mail, o quanto de dados que eu consegui enriquecer sem ele nem saber e nem ter me dado esse consentimento. Mas aí é uma empresa que está usando para um bem, fazendo uso disso de uma boa forma, né? E quem vai fazer do mal, né? E essas questões aí também de política, se a gente vai ver os documentários Netflix do Privacidade Hackeada, ou Dilema das Redes Sociais, a gente vê o tanto que isso pode expandir e como esse uso pode ser realmente muito... te levar para uma visão de conteúdo, você ser manipulado de uma forma sem você saber que você está sendo, né? Então, acho que tem uma esfera muito grande em cima de tudo isso. Acho que é muito bom a gente ter sancionado essa lei para não estar atrás aí de tantos países, e eu acho que tem muita coisa ainda pela frente. Eu acredito que tem tantas dúvidas, porque realmente é muito novo para todo mundo, né? E como a gente é de tecnologia, a gente sabe que o dado é primordial para a gente melhorar aí todos os produtos e serviços, né? Mas como que balancear isso, equilibrar, né? Equilibrar o accountability é sempre um desafio, correto? É isso aí. Pessoal, eu tenho aqui mais... Tá interessantíssimo, eu estou adorando, mas tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar passar, que é a seguinte. Ok, note que nós trouxemos sistemas, exemplos, cases, ferramentas. Só que nós temos mais de 90% das empresas do Brasil que são até pequenas empresas. Ou seja, nós temos microempreendedor empresarial, individual, microempresa, pequena empresa. Parece que, às vezes, ouvindo, para o leigo, acaba tendo uma interpretação de que faz sentido para grandes organizações. Mas como levar... Não vou nem dizer tudo isso, mas como levar isso para essa parcela tão importante da economia, que sem essa parcela importante da economia, os grandes não se sustentam. E aí, como que a gente leva isso para o pequeno? Baita desafio, né, Victor? E o pequeno, a gente percebe que ele não tem só essa dificuldade, só essa necessidade, ele tem muitas outras, né? A principal delas chama-se sobrevivência. Então, o micro e pequeno empresário hoje, ele precisa lutar com todas as suas forças para poder manter o negócio, manter os seus colaboradores pagos em dia, né? Manter, às vezes, ali a operação da energia elétrica funcionando, e ainda tem que pensar em novas legislações, né? Até quero aproveitar e fazer um comentário sobre a pergunta anterior, rapidamente, de que se existe algum impacto do crescimento no Brasil, ele se dá porque nós aumentamos a nossa credibilidade para o mundo externo, né, para os outros países, para o mercado internacional, mostrando que somos um país que respeita, né, a proteção dos dados individuais. Então, nesta linha, era uma lei necessária, como é também uma reforma tributária, né, que nós teremos em breve, com certeza. E o microempreendedor, o microempresário, né, o pequeno empresário, ele, de novo, será refém desse processo de mudança, porque ele tem que investir tempo, energia, se dedicar, e muitas vezes acaba sendo punido
por algo que ele não tem condições, não tem acesso, né? Felizmente, nós temos no Brasil uma instituição que o apoia, né, que eu conheço bastante, nós conhecemos bastante aqui, que é o Sebrae, né, que tem uma participação fundamental para apoiar esses micro e pequenos empresários em todo esse processo de transformação. E aí passa a ser uma dependência, uma necessidade deles de dedicar tempo, né, de dedicar energia e compartilhar com todos aqueles outros elementos necessários para a manutenção do negócio. Muito bom, Lucas. E aí, pessoal? Quem mais contribui com esse desafio? Existe essa questão aí que foi comentada, né? Acho que o Lucas falou bem, acho que esse é o ponto da preocupação mesmo com o pequeno, mas a gente tem que deixar, também não podemos esquecer que a lei, ela aplica multas, né? Então, ela aplica sanções, então, queira ou não, todas vão ter que se preocupar com isso. Eu recentemente, não sei se todos tiveram acesso, a gente teve já, apesar da LGPD, ela vai ser, né, as sanções vão ser aplicadas pela Agência Nacional, né, a partir só de agosto do ano que vem, então, mas agora a gente teve recentemente aí um caso que foi até aplicado pelo próprio CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, que usou a base até da LGPD de uma construtora, e ela teve, né, uma pessoa, ela se sentiu violada nos seus dados, porque ela comprou um apartamento, e após a compra do apartamento, um dia seguinte ou 2 dias depois, ela recebeu ligações, etc., de empresas que fabricam móveis, de empresas que fabricam, né, parte elétrica, etc., oferecendo serviços e comentando, inclusive, que isso foi até pela construtora que foi disponibilizados esses dados, né? Então, essa sanção aí para essa construtora, lógico, uma construtora grande, né? Ela recebeu essa multa, né? Eu não lembro do valor agora exatamente, mas é uma questão complicada porque foi aplicado com base na LGPD também, né? Acho que isso também é importante, que as empresas, elas têm que saber que, por mais que seja complicado e importante do tamanho, mas existe é uma lei, né? Você tem que estar em conformidade com ela e você tem um tempo para isso. Ok. Quem mais? Eu vou seguir um pouco do que estão falando aqui, né, da parte primeiro a parte pública, que eu acho que eu não comentei na pergunta passada, que eu acho super importante. Então, acho que quem tem que dar exemplo realmente é a parte pública aqui, e eu acho que pode ter sim, impacto, tá, pessoal, na parte econômica. E todo mundo que trabalhou aqui, a Amanda deve trabalhar aqui na parte de marketing digital, cara, isso é um impacto considerável economicamente falando para essas empresas, tá? Assim, porque, querendo ou não, as empresas sabem como estão coletando os dados. Então, por exemplo, dou um exemplo muito bobo, tá? Exemplo de remarketing, retargeting, por exemplo, né? As empresas não podem mais fazer retargeting se você não avisar que você vai fazer retargeting delas. Uhum. Então, e vem uma boa parte da receita das empresas vem de retargeting, né? Então, está falando assim, vai ter sim impacto econômico. Não acho que é uma coisa absurda. Eu acho que tem por um curto pedaço de tempo ali vai ter uma adaptação, mas muitas empresas vão ter que se reinventar, porque tem muito. O que eu tenho minha dúvida aqui é a seguinte: como a gente vai fazer para. E eu estou falando também porque eu acho que a gente tem que levar muito em consideração a privacidade, tá? Mas como é que eu acho que a gente tem que fazer para os usuários que não sabem por que eles querem que a gente use os dados, tá? Então, por exemplo, às vezes tem um serviço que é muito bom, você vai falar, não quero. Mas se não falar nada, ele fala, puta, eu gostei desse serviço. Só tem esse serviço porque você está disponibilizando os dados. Sim. Qual é a parte também que a gente está ignorando pelo usuário com relação a isso, sabe? Como é que a gente pode subverter isso e falar, cara, assim, eu não consigo oferecer o seu serviço se eu não te mostrar antes, né? Esses dados. Então, esse para mim é um ponto de reflexão importante aqui para a gente dar uma pensada, até como gestores aqui de negócio. Sim, eu acho que tem que reinventar mesmo, né? Essa parte de consentimento por etapas, ter aí se utilizar, né, de uma linguagem mais leve, mais simples, para que ele saiba para que você usa esses dados e deixar mesmo quebrado, né? Porque você vê aquele textão, realmente, a pessoa dá lá um ok, não sabe para que está sendo utilizado. Acho que a gente vai ter que repensar, né? Como produtos e aplicativos, de ser uma coisa mais amigável, e que ele veja sentido e tenha consciência, né? Ah, ok, tá bom, tô dando meu dado, mas eu vou ter uma contrapartida e estou ciente disso e quero, né?
Acho que é bem por aí, vai fazer realmente a gente sair da zona de conforto e vai ter que repensar mesmo muitos produtos, né? Mas tem um impacto, sim, bem grande de negócio, eu concordo. Eu estou aqui pensando, gente, que além do impacto de negócio, o impacto no que se ensinou em marketing, no que se criou em marketing, no que se criou em RH, no que se criou... Olha, cabe um evento só sobre o Data Driven Market pós-LGPD. A primeira coisa que eu pensei quando veio a LGPD, eu estava no mercado ainda de marketing digital, imobiliário ainda, que o Rodrigo citou essa questão dessa sanção, eu conheço bastante esse caso, foi a primeira coisa que eu falei, pronto, acabou meu trabalho, não sei o que eu faço, eu só vivo de pegar dados das pessoas para poder entregar publicidade, né, e agora, realmente dá primeiro, acho que um desconforto, né, de você pensar como que você vai resolver, mas eu acho que tem soluções para isso, a gente vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça mesmo, e ter um tempo aí para se adaptar, né. É aí que surgem os diferenciais, né? No nosso caso, cada vez que eu trato os dados com mais respeito, com mais cuidado, eu encontro coisas ali que eu não tinha pensado, eu encontro oportunidades que talvez não sejam grandes, mas são específicas, e acho que é para isso que a gente caminha, customização em massa. Quero muito agradecer. A nossa conversa está muito boa, eu tenho certeza que a gente poderia estender ela até as 8 da noite, mas o tempo ruge e já passamos do nosso cronograma. Quero agradecer a cada um dos nossos convidados. Tiago, Emílio, Lucas, Rodrigo, Amanda, de hoje, os de ontem, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a equipe da Realize Hub, que nos suporta aí as nossas ideias, os nossos projetos, e a gente faz acontecer dentro dos limites que temos. Quero agradecer ao Sebrae, que acreditou nesse projeto desde o início. Quero fazer um agradecimento especial aqui, nominal, ao Pedro Pascoal, que idealizou junto, tá? Foi parceiro de trocar mensagem 3h30 da manhã, quando a gente ainda não sabia o formato que ia ter, e quando a gente descobria outros eventos acontecendo nas datas que nós conseguíamos viabilizar. Quero agradecer a todos os apoiadores. Agradecer um carinho muito especial aí ao Vinícius Melo e ao Marlon Cardoso, por todo o apoio que nos dão e todo projeto que temos aí e que tem a ver com o ecossistema. Muito obrigado a todos. Quero lembrar aos participantes que preencham o formulário de participação para nós podermos emitir o certificado. Essa nossa live aqui vai ficar disponível no endereço ali que o perfil da Realize Hub vai postar agora no comentário. Esse é um evento que foi feito para ajudar. Notem que não temos consenso, nós todos estamos buscando caminhos, e esse é um tema que ainda vai dar muito pano para manga. Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês. E parafraseando o Sebrae, contem sempre conosco. A gente está aqui para ajudar.